Amém, queridos? Que bênção, né? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Abre a tua Bíblia no capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens o quê? Pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desce que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha, também eu, da hora que há de vir sobre o mundo, a hora da provação que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vamos todos juntos? Esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3. Ao vencedor, amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bem verdade que o Espírito tem falado à igreja do Senhor nesses últimos tempos. Amém? Deus tem falado conosco. Deus tem falado com a igreja, não somente aqui em Portugal, como também em todas as nações. Deus tem manifestado a graça dele através da sua palavra. Como assim Deus fala? Ele fala através da Bíblia, da palavra. Se você abre a palavra de Deus e tem o costume de ler, você tem a capacidade de ouvir a voz do Senhor através da palavra. Mas Deus também pode, eu creio que Deus também pode falar ao teu coração, na tua mente, ou até mesmo usando pessoas, né, para falar conosco. Deus é Espírito, ninguém viu. Eu acredito que aqui ninguém viu Deus, hein? Sim ou não? Deus é Espírito. Mas Deus nos deu a capacidade, a nós, que podemos ver pelos olhos da fé. Muito interessante isso. E eu estou com esse texto há dias no meu coração. O livro de Apocalipse, eu sei que nesse livro estão escritos os acontecimentos que Jesus, Cristo, revelou. Portanto, Cristo escolheu João para saber dessas coisas. O livro das revelações. E sabemos que felizes os que leem esse livro e os que ouvem e obedecem às palavras dessa profecia. Ou seja, são
bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem às palavras dessa profecia. Se você ainda não leu, convido a estudar esse livro com profundidade e pedindo que o Espírito Santo traga revelações ao seu coração baseado nesse livro. Agora, eu vejo aqui que João escreveu às 7 igrejas que estão na Ásia. E eu tive um privilégio de estar nessa região por 2 vezes. Por 2 vezes, eu visitei as 7 igrejas da Ásia. Igreja por igreja. Cada igreja tem uma história, tem uma mensagem. E é muito interessante. Agora João escreve às 7 igrejas, a dar o quê? Testemunho da parte de Cristo. Que Ele nos ama, que a sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós, o quê? Um reino de sacerdotes. Mas também João ouviu a voz de Deus. E como é bom ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele ouviu como o som de uma trombeta. E Deus falou para ele, escreva. E ele foi obediente. E mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades. Então, João ele escreveu para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as igrejas receberam uma mensagem de Deus. Deus não esqueceu de nenhuma. Deus trouxe uma palavra de profecia para cada igreja. Eu, de uma forma muito simples e rápida nesta noite, eu orei ao Senhor. E creio que essa palavra, hoje, ela pode ser uma palavra de profecia para a nossa igreja nesse tempo. Porque nós somos a igreja do Senhor. E ao estudar as mensagens para cada igreja, eu percebo essa frase, conheço. Conheço o quê? As tuas obras. Uma versão mais atualizada, eu sei o que vós estáis a fazer. Deus sabe de tudo. Ninguém esconde nada de Deus, é verdade? Sim ou não? Não, nada. Um dia Deus vai julgar todas as nações, todas as injustiças no mundo, tudo. E até nós. E Deus falou para cada igreja, eu conheço as tuas obras. Agora também, ao ler essa carta, percebo também que o Senhor tem palavras de elogio e advertência para as igrejas. Trouxe uma palavra positiva, mas também ele apertou. Repreendeu. Parece que hoje, na atualidade, muitos só querem ouvir mensagens positivas ou mensagens que agradam o nosso ego, os nossos desejos. Se eu pregar uma mensagem aqui que talvez essa mensagem vai de encontro com a sua necessidade financeira, um exemplo. Talvez você fale, uau, o pastor hoje foi usado por Deus. É exatamente isso que eu estou a precisar. Porque toquei num assunto que você está necessitando. Mas se eu pregar uma mensagem aqui de repreensão, talvez você vai abaixar sua cabeça e falar, o pastor hoje está bravo. Não é Deus ali não, é o homem. Porque a tendência hoje é ouvir aquilo que nos agrada. Ou estar num ambiente, né, que nos agrada.
Mas preste atenção, Deus tem uma palavra de elogio, mas tem uma palavra também de advertência para todos nós. Por que Ele tem essa palavra? Porque Ele nos ama. Ele ama a sua igreja. Mas essa mensagem, nesta noite, eu desejo extrair alguns pontos importantes da igreja de Filadélfia. Uma igreja favorecida, que significa amor fraternal. Filadélfia era uma cidade mais jovem, e dentre as 7 igrejas mencionadas. Realmente, eu me lembro aqui, eu estive lá, nessa igreja, uma igreja pequenina. Só vi ali os restos, né? A parede ali. Hoje é uma grande cidade. Está ali, para contar a história que essa igreja existiu. Mas esta igreja tem algo diferente nela. E é nesses pontos que eu quero ministrar o teu coração nesta noite. Mas olha, vamos olhar um pouco para o cenário dessa cidade. Eu falei que era a cidade mais jovem. Mas essa cidade também, havia ali um culto pagão. Ou seja, eles praticavam-se o culto pagão nessa cidade. Olha que interessante. E o principal deus ali, o nome era Dionísio, o deus do vinho. Era o principal deus na época, em Filadélfia, era o deus Dionísio, que era o deus do vinho. Certamente eles bebiam muito, né? Para idolatrar o vinho. Mas o problema crucial que a igreja enfrentava não era com a idolatria, com Deus pagão. A igreja ela enfrentava o quê? A perseguição dos judeus que se opunham ao evangelho. Os próprios religiosos começaram agora a perseguir a igreja do Senhor. Então, desde o início de tudo, a igreja sofre a perseguição, a acusação. Mas a igreja, ela nunca parou, e ela nunca vai parar. Tem um texto bíblico que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E ao longo dos tempos, da história, muitos se levantaram contra a igreja. Muitos morreram por causa da igreja. Mas a igreja nunca parou e nunca vai parar. Seja uma igreja grande, seja uma igreja pequena, seja em qualquer sítio que ela tiver, o Senhor estará com ela para que ela venha cumprir a missão dela. Aqui a igreja ela é descrita como fraca. É o que nós lemos. Pequena e sem força, mas com uma afirmação forte do Senhor. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mas espera aí, uma igreja pequena, uma igreja fraca, uma igreja sem força, mas com uma afirmação forte do Senhor. É isso que faz a diferença. E eu comecei a meditar nesse texto. E o Espírito Santo falava o meu coração baseado nesse texto. E eu escrevi. Quem disse que a força da igreja vem do dinheiro? Quem disse que a força da igreja vem do poder ou de uma grande estrutura física? Não. A força da igreja não vem disso. Não vem do braço do homem. Não vem do governo, não vem do político. Ou da política de uma nação. Não. A força da igreja ela está na obediência à palavra de Deus. A força está em Jesus. A força da igreja ela é espiritual, não física. A minha força ela precisa ser Jesus.
Os que confiam no Senhor, diz a Bíblia, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala. O nosso socorro sempre virá do Senhor. Sempre. O teu socorro sempre virá do Senhor. Não vai vir do homem, ou do dinheiro que você tem, ou da casa que você tem. Não. O socorro que o homem precisa vem do Senhor. Amém, queridos? A força, o poder da igreja vem também da adoração, da oração, do testemunho e do discipulado. E por isso que o Senhor nos deu essa visão. Aqui estou a mostrar para os irmãos uma igreja forte, mas ao mesmo tempo uma igreja fraca, pequena, pouca estrutura, mas uma igreja que depende 100% do Senhor. A igreja não tem que ter muitas atividades, ela tem que cumprir a sua missão. O objetivo final da visão estará sempre vinculado à transformação de vidas. Por isso que Deus estabeleceu a igreja na terra, para transformar pessoas, transformar vidas. E se eu te chamar agora, nesse momento, para você contar um testemunho de 30 segundos, o que você era e o que você é hoje, você tem coragem? Amém? Então venha. O que você era e o que você é hoje em 30 segundos. Então vem cá, Jorge. Ô Jorge, mas é 30 segundos, hein? Eu sei que você é pregador. Boa noite a todos, a paz de Cristo. 30 segundos. Aonde eu morava no Rio de Janeiro, para muitos diziam, para esse daí não tem mais jeito, ou é cadeia ou é cemitério. E hoje, para a glória de Deus, lá onde eu estava, essas mesmas pessoas que falaram isso, pediam oração me vendo ir para a igreja. Glória a Deus. Amém? A missão da igreja. Desculpa a palavra, Jorge, mas para o mundo era um lixo. Cadeia ou morte. Por causa do pecado, estava se corrompendo. Mas a graça de Deus, a graça de Jesus veio e alcançou o homem, libertando ele de todas as suas misérias. E hoje ele está aqui em Portugal, com a sua família, glorificando o nome do Senhor. E eu acredito que você também tem mais pessoas aqui que podem trazer um testemunho para nós. A força da igreja está nisso. Essa é a capacidade da igreja que faz a diferença. Em uma grande cidade, numa pequena cidade, seja numa favela, seja numa cidade rica, seja aqui na Europa, seja na África. Já falei para os irmãos que eu já participei de cultos, vários cultos debaixo de árvores, ali em África, né? A igreja não tem esse palco bonito, não tem um missionário, não tem um lugar simples, mas a presença de Deus está lá no meio deles. Isso é igreja. Então o objetivo final da visão estará sempre vinculado à transformação de vida. Para isso desejamos o quê? Plantar os pequenos grupos. É o meu sonho que a igreja de Taipas plante muitos pequenos grupos. É a minha visão e a minha oração. A igreja de visão é aquela que avalia o passado. Obrigado aos nossos irmãos que passaram por aqui, que iniciaram esta igreja na pregação, na oração, na perseverança, na fé, na dificuldade. Mas iniciaram. Amém? Pela vida deles. A igreja também tem que viver o presente, o hoje, aquilo que Deus está fazendo hoje na nossa vida. O que Deus está a fazer hoje na tua vida. Gratidão sempre no nosso coração. Mas também nós temos que olhar e pensar no futuro. Olhar para os jovens, para os adolescentes, para os nossos filhos. E dizer, estou a plantar esta igreja, estou a trabalhar nessa igreja, pensando no futuro dos meus filhos.
Não podemos perder a nossa identidade. Não podemos. Agora eu entro. Mas qual é a mensagem de Deus para nós desse culto? É a mensagem da igreja de Filadélfia. O primeiro ponto: conheço as obras que você realiza. Eu não estou lá para te vigiar, e nem quero, em todo tempo, mas Deus está. E eu não consigo contemplar o teu coração nesse momento, se você crê ou não. Eu não consigo. Mas Deus consegue. O Senhor conhece cada igreja, o Senhor conhece cada pessoa, sabe o que está a fazer e o que pode fazer para se tornar mais semelhante a Ele. Muitas vezes, olha atenção, muitas vezes estamos mais preocupados com as obras. Ok? Estamos mais preocupados com as obras, com o realizar, com o fazer. Já leste aquela palavra na Bíblia, Marta e Maria? Hã? Sim ou não? Quem estava lá toda desesperada? Hã? Fazendo o quê? Trabalhando, serviço. Tem crente que é Marta. Só trabalha, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso, movimenta, né? Marta. Mas também tem crente que é Maria. E Maria estava na onde? Aos pés de Jesus. E qual foi a palavra que Maria recebeu? Hã? Escolheu o quê? A melhor parte. Conheça as tuas obras. Fazer obras é bom? Claro que é. É bênção? Sim. Mas estamos mais preocupados com as obras e deixamos de nos relacionar com Ele. Tempo com Deus, de oração, tempo de qualidade com a palavra, sabe? Tempo de relacionamento. Senhor, eu não quero saber das obras, não quero saber, eu quero agora saber do Senhor, eu quero abrir o meu coração, eu quero conversar com o Senhor, eu quero orar, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser ministrado pelo Senhor. Isso é o quê? Relacionamento. E é nesse relacionamento que a sua vida vai ser impactada e transformada. E uma vida transformada transforma outros. Ok? Uma vida transformada transforma outros. E o segundo ponto dessa igreja: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. O Senhor não abriu todas as portas, mas apenas há uma porta pela qual a igreja de Taipas tem a oportunidade de passar. O Senhor prepara o caminho e mostra o propósito e diz para a igreja nesta noite: entre nessa porta e cumpra a sua missão. A bênção da igreja está na obediência e submissão à sua palavra. A bênção da igreja está exatamente nisso, que a igreja de Filadélfia recebeu. Amém, irmãos? A porta está aberta para nós. A porta está aberta para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Você percebe isso, você entende, como a Soninha diz hoje, é espiritual. A porta está aberta para nós. Devemos entrar e cumprir a nossa missão. Olhe um pouco para a sua realidade, olhe um pouco para a sua vida. Talvez você esteja envolvido muito nas obras. Talvez você está trabalhando demais. Talvez você está tendo tempo para muitas outras coisas, está esquecendo de se relacionar com Ele, com o Criador. E Ele, o Senhor, Ele quer ter tempo de qualidade contigo. E Ele está a dizer para nós: a porta está aberta. Entre. Vamos cumprir a nossa missão. O terceiro ponto, a qual ninguém pode fechar. Ninguém, irmãos. Ninguém. O presidente vai... Não, ele pode fechar aqui. O templo físico. O espiritual, não.
Como que vai ser o futuro, pastor? Não sei. Vai ter perseguição no futuro, pastor? Também não sei. Uma coisa eu sei, ninguém vai fechar a porta da igreja. Ninguém. Ninguém. Porque a igreja não depende dessa estrutura. A igreja não depende do dinheiro, a igreja não depende da política. A força da igreja vem do Senhor. Vem do Senhor. E Deus está falando para nós. Cuidado, nós estamos nos ocupando com muitas coisas desse mundo e estamos esquecendo de nos relacionar com Ele. Tudo é bom, mas cuidado. Cuidado, é essa palavra que Deus tem falado nesses últimos dias no meu coração. Amém, queridos? O Senhor não abriu todas as portas, abriu uma porta para a igreja, e a igreja deve entrar, a qual ninguém pode fechar. O plano de Deus para a igreja ou para a vida de uma pessoa não pode ser impedido por forças contrárias. Tudo que Deus tem para ti, tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para uma pessoa não pode ser impedido por forças contrárias. Não pode. O que diz a Bíblia, pastor, em Romanos capítulo 8, versículo 17, o que diz? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. E a continuidade desse texto diz o quê? Nada, me ajuda aí. Nada nos poderá. Me ajuda aí, irmãos. Repete comigo, vamos lá. Escola. Tá, vai, repete comigo. Escola bíblica. Nada pode nos separar. Os anjos? Não. O que mais? Nem a altura? Hã? Nem a profundidade? Oi? Nem os demônios? Nem o presente, nem o futuro? Nada. Nada pode. Por quê? Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Igreja, eu estou a falar, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada pode fechar essa porta, nada pode. Sei que você tem pouca força. É o objetivo mais adequado para o poder de Deus repousar sobre a igreja. É quando ela reconhece essa posição. Não é verdade? Quando o homem tem muito poder, Ailton, quando o homem tem muito dinheiro, quando tem muita coisa, ele fala, não preciso de Deus, porque eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal, eu não preciso de Deus. Deus permite essa igreja viver essa pouca força. Para quê? Para que ela possa depender 100% do Senhor, e não da sua força, não da sua capacidade. É para que o Senhor possa ter toda a glória. Toda a glória. Muitas vezes Deus permite o sofrimento, Deus permite os desafios, Deus permite as batalhas na tua vida, Deus permite as lutas na tua vida. E muitas vezes você chora, fala, está difícil, por que eu estou nessa situação? Deus não muda a minha situação. Eu digo, não reclama, não murmura, porque Deus está permitindo esse momento na tua vida, a glória dEle, Deus está dizendo, não dependa da circunstância, dependa de mim, porque eu estou no controle da sua vida, a glória não é sua, a glória é minha, Deus está no controle total da sua vida, não se preocupe, Ele vai continuar a cuidar de ti todos os dias, e não faltará nada, mesmo tendo pouca força, pouca capacidade. Que venha esse tempo, irmãos, de crescimento e multiplicação, e que possamos fazer discípulos por meio das células. Mas nunca podemos nos esquecer de que é o Senhor quem faz. E a glória é sempre dEle. É o Senhor, não é o pastor. Aliás, o pastor, se ele trabalhar sozinho aqui, no final desse ano, eu já não consigo comemorar minhas bodas de prata.
se dar só o pastor aqui nessa igreja, só ele que discipula, só ele que prega, só ele que ensina, só ele que canta, só ele que faz, só ele que recebe, só ele que passa, papá, vou chegar no final do ano, Rosa, irmã Rosa, mortinho, acabado, cansado, deprimido, né? Nessa altura não vou estar de pé, vou estar no chão. A igreja não se faz com um pastor. E às vezes dói aqui no meu coração, porque eu preciso de ti, meu irmão. Me ajuda a discipular, me ajuda a evangelizar, me ajuda a pregar, me ajuda a orar, me ajuda a ser igreja. Deixa Deus capacitar você, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer algo na tua vida e através da sua vida. Porque a igreja ela não é feita só de uma pessoa, principalmente do pastor. Não. Continuando, mas guardou o que? A minha palavra. Guardaste a minha palavra. Esse é o grande segredo da igreja fiel e saudável. Uma igreja que valoriza a palavra, que ama a palavra de Deus. Aquele que escuta e pratica a palavra é chamado de homem prudente. Está no versículo 10 que nós lemos. Ler, ouvir e praticar. Amar a palavra de Deus. Quantos jovens solteiros que nós temos aqui, que não tem idade nem para namorar e nem para casar? Agora apertei a turma. Por exemplo, vou citar o meu sobrinho lá, o Arthur. Depois você pode me xingar, Arthur. O Arthur tem idade para namorar, sim ou não? E se tiver namorado na escola? O Arthur tem idade para casar, sim ou não? Não tem. Imagina se ele pega a palavra e fala assim, eu não tenho namorada, não estou com idade de namorar agora. Meu negócio, meu compromisso aqui é só obedecer aos meus pais, obedecer ao Senhor, ser um bom aluno na escola e seguir a palavra de Deus. Vou pegar aqui a palavra de Deus, vou dedicar tempo nela. O Arthur vai falar, pastor, a Bíblia vai ser a minha namorada. Ó, a Bíblia vai ser a minha namorada, não é assim? É heresia que eu estou falando aqui? Não, né? Lembra do teu tempo de namoro? Hein, Tony, agora é contigo. Com a Érica, todo dia na casa da Érica, né? Todo dia, né? Ei, sogra, tem um café, tem um jantar, mas no negócio não era o café nem o jantar, era por causa da Érica. Todo dia quer estar junto. É assim, irmãos. Quem está a namorar, todo dia quer estar ali, ó. Né? Imagina se todo dia nós estamos com a Bíblia na mão, todo dia nós estamos com a palavra, todo dia faz, Senhor, eu sou apaixonado pela palavra, Senhor, me ensina a tua palavra, Senhor, eu quero a tua palavra. Essa é a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja que valoriza a Bíblia, essa é a igreja que ama a palavra de Deus, essa é a igreja que pratica a palavra de Deus. Essa igreja que não abre os seus ouvidos para as heresias, para as coisas erradas, porque se você não ouve o teu pastor aqui, se você não lê a tua Bíblia em casa, você vai acabar abrindo lá a internet, o YouTube, ouvindo bastante asneiras, e essas asneiras vão discipular a sua vida de uma forma errada, porque você não está sendo discipulado, e você também não está discipulando outros, e a igreja só cresce dessa forma. E esse é o meu sonho e a minha oração todos os dias. Enquanto eu durar aqui, irmãos, eu vou continuar a orar nesse propósito. Que Deus levante a tua vida como um discípulo e um discipulador nesse tempo, para a glória do nome de Jesus. E que você possa amar a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24:35? Nesse tempo que nós estamos ouvindo aí, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter isso, vai ter aquilo. Pastor, o que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer? Não sei, eu sei o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, pastor? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Tudo vai passar aqui, menos a palavra do nosso Mestre, do nosso Senhor. Menos. E por essa palavra eu quero andar todos os dias da minha vida. Se possível, se Deus me der a oportunidade de morrer nesse mundo, eu quero morrer abraçando a palavra. Depois a Soninha, a Júlia. Às vezes eu falo, vou cuidar de ti até o final, e ela fica brava comigo. E não negou o seu nome. Uma igreja fiel não negará o nome do Senhor. Um cristão fiel não negará o nome do Senhor Jesus. A igreja enfrentava perseguições e oposições, e ela precisava confiar inteiramente em Deus para se manter firme na fé. Porque debaixo de perseguição, tem que ser convicto, tem que ter fé, tem que ter certeza. Porque se não for isso, ninguém suporta. Quero concluir a minha mensagem. Deus deseja que nós sejamos como a igreja de Filadélfia. Que sejamos a luz de Cristo nesse mundo. Pois a porta está aberta. Mateus 5:14 diz o quê? Seja luz. Quando falamos sobre o que é a visão da igreja, é importante, meus irmãos, considerar que ela se relaciona com a missão maior do que da igreja, que é a de fazer discípulos e promover o reino de Deus na terra. E eu tenho a última mensagem, o último slide para a igreja. Esse é o último. E o meu último slide é muitos parabéns, Betaipas. É uma alegria estar aqui convosco e servi-los. Deus abençoe a nossa casa, a nossa igreja, aqueles que puderam e muitos que não puderam vir estar aqui conosco. Avancemos, igreja, porque a porta ainda está aberta. Veja bem, ainda está aberta. Mas um dia ela vai se fechar. Vamos orar? Você pode me ajudar a orar por essa pessoa que está ao seu lado? Ore por ele, por ela. Uma palavra de oração e de gratidão pela sua vida. Deus abençoe a igreja, Pai, no nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pela igreja Ibetaipas, aqui em Calda das Taipas, ao longo desses anos, Pai, seguindo firme e forte. Obrigado pela vida, pelos membros dessa igreja, Senhor, pelos irmãos que já passaram por aqui e que hoje já não estão aqui, Senhor. Talvez estejam em outras igrejas, outras denominações, mas estão servindo ao Senhor. Outros pastores que passaram por aqui, Senhor, deixaram aqui as suas obras. Gratidão, Senhor, pelos irmãos que estão aqui conosco, que querem somar força conosco. Querem, Pai, dar continuidade nessa obra até que Cristo volte. Porque a Tua palavra diz que o Senhor breve voltará. E nós estamos à espera do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada semente que nós lançamos, por cada pessoa que ouviu o Evangelho de Cristo, por cada pessoa que nós alcançamos aqui em Taipas. Senhor, que sejamos uma igreja saudável, que possamos levar a luz de Cristo para essa vila. Eu creio nessa palavra de profecia, Senhor, que as portas, ou seja, a porta está aberta, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nos dê saúde, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê motivação. E que a nossa principal motivação não seja as coisas desse mundo, mas seja o Senhor. A graça bendita do Senhor, Pai. Obrigado pela vida de todos os irmãos que vieram, dos jovens, das crianças, os adolescentes, os líderes, obreiros, todos que também não puderam estar aqui, Pai, por causa
de algum motivo, seja trabalho, família, não sei. Pedimos a oração, eu, Senhor, clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor interceda por nós, para que o Senhor esteja conosco todos os dias, e que a presença, a unção do Senhor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus, e que possamos amar a Tua palavra e nunca negar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelas vidas que se converteram. Obrigado pelas vidas, Pai, pela multiplicação, pelo crescimento, e eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, hoje e sempre. Amém, irmãos? Nesse momento vamos receber as crianças, o Ministério Kids.